Seminário Teológico Betel Brasileiro. Maneja bem a palavra da verdade. Então vamos lá. Nós vamos começar com uma apresentação, né? De quem nós somos, o que é Betel Brasileiro. Missionária Kézia quer começar? Vamos lá. Então vamos lá. Como nós já estávamos conversando antes, essa é uma casa usando uma expressão especializada, né, digamos assim, na formação de obreiros. Nós temos mais de 80 anos, vivemos uma fase de uma liderança internacional. Depois, lá na década de 60, houve a nacionalização do trabalho. Para quem conhece um pouquinho dessa história do Evangelho no Brasil, não é simples, não foi um processo tão simples de nacionalização das instituições. Então, muita coisa acontece. Não é qualquer empresa que perdura fazendo alguma coisa por tantos anos, porque muita mudança aconteceu no cenário brasileiro, no cenário social, no cenário político e no cenário religioso. Muita coisa aconteceu em mais de 80 anos. São 85 anos fazendo a mesma coisa. E quando houve a enxurrada da questão do reconhecimento do MEC, o Betel foi firme de tomar uma decisão. Nós continuaremos trabalhando na formação de vocacionados. Então, é uma convicção que o Betel tem, que Deus nos levantou enquanto instituição para preparar obreiros para a seara do Senhor. Então, o Betel tem esse objetivo, é uma obra de fé comprometida com a formação de todos os alunos, alunas que vêm a essa casa. Nós temos uma visão missionária que faz parte da nossa formação. É a primeira instituição no Brasil a incluir missiologia dentro da sua matriz curricular teológica. Então, isso nos dá essa alegria, né, e segurança de fazermos o que nós fazemos. E interessante que nós somos, né, no caso aqui eu e a missionária Gilmara, somos ex-alunas do Betel, fomos alunas internas, e a gente recebe esse legado. Nós recebemos esse legado e é um privilégio saber que Deus contou conosco, de tantos outros colegas nossos que estão pelo mundo fazendo Jesus conhecido, servindo ao Senhor. Deus nos deu essa oportunidade de levar adiante esse legado. Qual o legado? O legado de formar homens e mulheres para a seara do Senhor. Então isso é muito especial. Levamos muito a sério. Nós levamos muito a sério a formação dos nossos alunos. Temos uma matriz curricular muito pesada, de 64 disciplinas. Só temos uma formação muito intensa, academicamente falando, e perpassa nossa matriz curricular durante os 4 anos do aluno, o veio missiológico e a parte prática de estágio, porque nós entendemos que o aluno não pode sair daqui sem essas vivências ministeriais. Então, acompanhe a formação do nosso aluno, esses desafios missionários. Ele tanto estuda matérias em sala de aula, que é de missiologia, mas como ele estuda desafios missionários, através do Departamento de Missões do Seminário, que é o Centro Acadêmico de Missões. Os alunos estudam temas, apresentam programas de missões, são desafiados de várias maneiras e, através do estágio, eles fazem atividades ministeriais nas igrejas locais ou em instituições parceiras do Betel. Então, nós, enquanto instituição, nós temos essa preocupação de oferecer ao nosso aluno uma formação adequada à vocação que ele recebeu, porque nós entendemos que a vocação é algo muito especial. A vocação é uma coisa que não nasce no seminário, nós não temos o poder de dar a ninguém. A vocação ela é distribuída pelo Senhor.
né? E o Espírito Santo é quem distribui os dons aos homens no seio da igreja. Então, para nós é um privilégio muito grande fazer o que nós fazemos, por isso nós levamos muito a sério o nosso trabalho na área acadêmica e na área do desenvolvimento dos nossos alunos, na área de missões, de estágio, uma obra de fé, e que nós passamos esses valores para o aluno aprender a desenvolver também uma entrega de fé. Não se faz ministério se não for dessa forma, né? Uma entrega de fé ao Senhor da seara, crendo que é Ele que vocaciona, que é Ele que cuida, que é Ele que dirige, vem dele a vocação, vem dele o direcionamento da formação e vem dele a graça para exercer o ministério. Então é tudo dele mesmo. Então isso é o Betel brasileiro. É assim que nós cremos, é assim que nós vemos e é assim que nós nos movemos na formação de todos os nossos alunos. Então, esse é um pouquinho de Betel, e nós continuando então, o que é Betel, né? Nós vamos então mostrar para vocês por que estudar conosco. Diante de tudo que a missionária Kézia já falou, então por que vir? Há muitas propostas no Brasil, né? Há seminários internos também, tem algumas pessoas que às vezes chegam para nós, né? O caso do internato, né? Tem algumas pessoas que chegam para nós e dizem assim... não, hoje não tem mais internato. Tem sim, tem algumas instituições que têm internato, mas a gente também tem os alunos externos, né? A gente tem a proposta do aluno externo que mora na cidade e vem estudar conosco, né? A gente tem 2 turnos, que é à noite e aos sábados, e aí o aluno interno, ele tem que estudar à noite, né? No turno da noite. E o aluno externo, não, ele faz a opção. Nesse caso, nós queremos mostrar então qual é a nossa proposta, né? A missionária Kézia já falou um pouquinho sobre a casa, e quanto mais você conhece Betel, mais você se apaixona por tudo isso, porque, como Deus mesmo falou desde a fundação, ele tem uma aliança com essa casa, né? É ele que traz os vocacionados a essa casa. A promessa dele foi essa, que Deus traria dos 4 cantos do mundo vocacionados para essa casa. E nós entendemos que Deus tem dado um programa a essa casa, né? Então Deus tem uma aliança, Deus construiu, Deus é o arquiteto, o construtor, e Deus é que dá o comando. Então Deus tem nos dado a proposta de formação. E o que eu digo para vocês é que é isso mesmo, a nossa proposta de formação, ela tem como base aquilo que nós entendemos como direção de Deus, não é, missionária Kézia? Porque há muitas instituições por aí, mas nós queremos apresentar o nosso diferencial para vocês. Quero começar aqui pela tradição. Nós somos uma escola que já estamos há quase 100 anos no Brasil. Então imagina só, se você considerar o processo de chegada, né, dos cristãos, né, de solidificarem no Brasil, nós estamos aí praticamente muito próximo desses pioneiros, né? Então, o Betel há 85 anos está no Brasil, formando homens e mulheres para a sagrada vocação. Então, Deus traz para esse lugar de todos os cantos do mundo. No ano 2019, nós tínhamos alunos do Timor-Leste, só para vocês terem uma ideia, né? Como a missionária Kézia já falou, a gente tem hoje de outras nações e Deus continua trazendo. Então é Deus que traz e é Deus que daqui também leva, porque hoje nós temos ex-alunos em todos os continentes do mundo atuando na obra missionária, né? Só a eternidade vai conseguir contar o que Deus já realizou por meio dessa casa. Então são 85 anos formando homens e mulheres com uma teologia saudável. Nós não negociamos os nossos valores, não negociamos o que Deus tem nos entregado, não abrimos mão, na verdade, é isso que nós chamamos de tradição. Nós não abrimos mão de tudo isso que Deus tem nos dado na formação. É por isso que é interessante que teve um dia que alguém me ligou e disse assim: eu quero vir para Betel por causa da proposta de formação de vocês. Eu conheço outras instituições, graças a Deus, mas eu quero a formação, eu quero o padrão Betel, eu quero o jeito Betel de formar vocacionados. E é esse o nosso diferencial. Começa aí pela nossa tradição
que para nós é inegociável. Nós temos uma história, e uma história, na verdade, que tem muito a nos contar. E contando com essa tradição, a seriedade, né, com que nós fazemos. O caráter de Cristo, a formação do nosso aluno, isso é mais do que dar uma matéria. Sim. É mais do que garantir que ele vai ter história da igreja, filosofia, tem tudo isso. São 64 disciplinas. Então, é muita coisa. Mas é mais do que você garantir que ele vai ter filosofia, teologia, antropologia. É muito mais. É a busca para que Cristo seja formado na vida dos nossos alunos. Um dos nossos lemas também é até que Cristo seja formado em vós. É muito sério para nós, Betel, que o nosso aluno entenda-se enquanto vocacionado, enquanto um servo de Deus, antes de um obreiro, um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, de fato e de verdade, alguém que está pronto, não apenas para falar em nome de Deus, para falar em nome de Jesus, mas que possa realmente representá-lo no mundo com fidelidade. Então a gente sabe que não é a instituição que faz isso, mas naquilo que depende de nós, do nosso trabalho junto aos nossos alunos, nós buscamos. Então nós temos cultos com os alunos, nós temos mentoria, mesmo com os externos. Com o interno é mais intenso isso, porque ele mora aqui dentro. Então nós temos vários momentos de mentoria, de acompanhamento, de aconselhamento, e com o externo também. Nós promovemos vários momentos com os nossos alunos para produzir essa reflexão, esse tempo de oração, esse tempo de busca, de confronto, porque formação de caráter se dá também no confronto, né? Então, é com essa seriedade que nós trabalhamos, e esse também é um dos nossos diferenciais, que faz porque eu possa dizer para a Mileide, vem cá, porque a gente leva muito a sério esse negócio. Dizer para a Cristiane, mandar as ovelhas para aqui, Cristiane, que a gente vai cuidar bem e devolver direitinho. E junto com o compromisso, com a seriedade, o compromisso, né? E aqui a gente quer focar bastante no compromisso da tarefa missionária. Então nós entendemos acima de tudo que a missão é a missão de Deus, é Deus que tem uma missão e Deus compartilha conosco a sua missão, né? Então, Deus não tem, na verdade, uma missão exclusiva para a igreja. Como disse um autor muito conhecido, Deus tem, na verdade, Christopher White, né? Deus tem, na verdade, uma igreja para a sua missão. Então, Deus criou a igreja para a missão. E essa casa é uma casa, então, onde nós entendemos muito bem o que é essa chamada missionária para a igreja. Deus nos dá essa visão missionária. Tanto é que o nosso curso é teologia com ênfase em missiologia, porque parte da formação é focada na realidade missiológica. Então o aluno ele tem trabalhos práticos de missão, né? Ele tem a teoria da missão, né? Nós colocamos para o aluno o que é a missão, e temos vários programas de atuação dentro da missão também, estágios. Tem o Senan, que é uma disciplina bem prática mesmo, onde o aluno mesmo constrói aí o seu momento de aula, que a gente chama de programa. Então, nós somos comprometidos com a missão de Deus. E eu vejo assim, Deus muitas vezes traz os alunos já com a visão missionária, mas às vezes tem aluno que chega aqui sem visão missionária, mas ele não consegue sair daqui sem visão missionária. Ele não sai daqui sem ser inflamado pela missão de Deus. Com certeza. E aí, às vezes, você pode dizer assim, o Betel dá muita ênfase à vida devocional, ao caráter, mas e a qualidade teológica? Olha, eu garanto para você, esse ponto não fica atrás por causa dessa ênfase missiológica, dessa ênfase do caráter. Nós temos um corpo docente muito bem preparado. A maioria dos nossos professores tem mestrado, doutorado, são pessoas com excelente bagagem
com uma vasta experiência ministerial, que atuam entre nós, que faz com que o nosso trabalho acadêmico seja um trabalho de qualidade, né? Então, isso é levado a sério. É a competência junto com a piedade cristã. Né? Ser piedoso, espiritualmente falando, não quer dizer que não vai ter competência da técnica, competência acadêmica. O Bethel busca comprometidamente juntar isso na qualidade do seu trabalho. Essa questão da competência e da piedade. E aí também, somado a tudo isso, a fidelidade e o nosso compromisso com as Sagradas Escrituras. Às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer teologia, eu vou esfriar, eu vou... Aí vem mil e uma coisa, né? Esses preconceitos que ainda existem. Mas aqui, na verdade, não é essa visão que você vai ter. Aliás, se o aluno vem com essa visão aqui, ele quebra tudo isso. Porque, de fato, a nossa essência é a Sagrada Escritura. Então, na sala de aula, nós prezamos pelo ensino das Sagradas Escrituras. Nós prezamos por uma fé saudável, uma fé sólida, uma teologia sólida, uma teologia sem mistura. Nós buscamos realmente o referencial teológico saudável, conforme os pilares da fé cristã, aqueles pilares que sustentam a fé cristã. Ressurreição de Cristo, salvação somente por meio de Jesus Cristo, doutrina da infalibilidade, né? A Escritura é infalível, né? A doutrina da Trindade também. Então, nós sustentamos tudo isso com base no ensino das Escrituras. O nosso fundamento é a Escritura para o ensino e para a condução também da vida de cada um dos vocacionados que Deus traz a essa casa. E aí, para fechar esse bloco, que fala por que você escolheria o Bethel, né, para indicar para alguém como casa de treinamento ministerial ou para você mesmo, nós temos o ponto da unidade. Nós somos uma instituição interdenominacional, não apenas num título para atrair pessoas, mas de fato e de verdade. Eu sou de uma denominação, Gilmar é de outra denominação, nós temos professores de diversas denominações, nós temos alunos de diversas denominações. O Bethel não exige que para ser professor, diretor ou qualquer outra função aqui dentro, você seja de uma determinada denominação. Nós somos interdenominacionais de fato e de verdade. E a unidade é algo prezado entre nós, porque nós temos diferenças sim, né? Só que entre nós temos metodistas, nós temos a Igreja de Deus, nós temos presbiterianos, só nesse pedacinho que nós estamos aqui nesse vídeo, nós já temos várias representações. Então, imagina isso aqui dentro, assim bem multiplicado, pessoas de várias denominações, mas nós cremos num só Senhor, temos uma só fé, um só batismo, né? E esse é o Espírito que nos une, e o Bethel preza por essa questão, ainda que, né, reconheçamos as diferenças de práticas, né, eclesiásticas, mas reconhecemos o que é que de fato nos une, o que é primordial, e nós respeitamos isso. Nós levamos isso aqui muito a sério dentro do Bethel, no convívio dos alunos uns com os outros, para que haja esse respeito de fato nas diferenças que nós temos enquanto membros desse corpo tão diverso, né, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vocês estão vendo essas fotinhas aí maravilhosas, né? Somos nós. É a equipe que vai trabalhar com você. Exatamente. Estamos aqui todos os dias. Hoje, por exemplo, foi um dia exaustivo. Nós tivemos um dia de diversão aqui, de lazer com os internos, fechando o semestre, e essa equipe estava toda trabalhando, né? A Gilmara estava sendo julgadora das provas, eu estava correndo para lá e para cá, a Aninha estava fazendo uma coisa, a missionária Fátima outra, todas nós fomos alunas internas
de épocas diferentes. Interessante isso, né? De épocas diferentes, eu a mais velha. A mais velha não delas, eu acho que talvez também, né? Não sei. Mas não, Patinha. Tem Patinha. Mas a mais velha de casa, porque eu cheguei aqui na década de 90 e elas já vieram depois. Mas é muito importante podermos estar aqui dando continuidade a essa obra e esperando e trabalhando com os novos vocacionados. Então, eu vim para cá na década de 90, fui aluna, me formei, voltei para o Ceará, para a minha terra, quer dizer, a terra que meu pai trabalhava como pastor, porque eu sou pernambucana, mas meu pai foi pastor sempre no Ceará. Então, eu me formei, voltei para o Ceará, trabalhei 2 anos como missionária ao lado do meu pai. A gente estava compartilhando, né, com Mileide, e fiquei ali ainda na sombra do meu pai, aprendendo com ele e tratando das coisas que precisavam. Depois eu entendi esse processo. E então eu fui trabalhar com o Betel no Rio de Janeiro. Então, cheguei no Rio de Janeiro muito nova, com 23, 24 anos, eu estava no Rio, trabalhando com a equipe. Depois fui mandada pelo Betel para o interior para abrir um seminário. O Betel confiou muito que uma menina de 24 anos podia fazer alguma coisa que prestasse. Mas Deus me deu uma experiência fantástica lá, foi muito bacana. Por lá eu casei, tive filho, depois eu fui trabalhar em Niterói, né, também no Rio de Janeiro. Foram 23 anos servindo ao Senhor no Betel, no Rio de Janeiro, porque o Betel tem polos por várias partes do Brasil e do mundo. E aí 23 anos servindo ao Betel no Rio, chegou a hora que Deus disse, volta para casa, porque agora a trajetória é outra, né? Então eu voltei o ano passado, vim para Paraíba com esse chamado de Deus, atendendo esse chamado de Deus, que foi ser diretora do seminário e do internato, o que é para mim muito desafiador, porque o que eu conhecia de internato era ser aluna, né? Agora voltar para dirigir a casa que eu estudei é outra, né? Mas também um privilégio assim enorme. E estou aqui para servir ao Senhor naquilo que eu puder somar com todos vocês, em nome de Jesus. E tem toda uma equipe, né? Tem aqui, não está aqui hoje, mas Gilmara vai se apresentar, mas nós temos a missionária Fátima e a missionária Ana. A Fatinha, como nós chamamos, é da tesouraria e a Aninha trabalha na secretaria. Ambas são missionárias, todas missionárias, mas entenderam esse chamado de Deus para estar na base, né? Então, estamos aqui na base, desejando que pessoas de várias nações sejam alcançadas através dos nossos alunos. Então, eu sou a missionária Gilmara, eu sou a coordenadora que trabalha aqui junto com a Késia na liderança do seminário, né? Cheguei aqui para trabalhar como coordenadora em 2019, a convite da presidente, da missionária Eva. Trabalhei um tempo com a missionária Eva em Brasília, trabalhei 3 anos, também coordenando o Betel lá no Distrito Federal, né? Lá nós tivemos a oportunidade de implantar o EAD e desenvolver um bom trabalho ali, com muita luta, muita dificuldade, porque a gente chegou ali realmente para reerguer o seminário, né? Foi um período de muita dificuldade, eu praticamente sozinha para fazer tudo, mas a graça de Deus se manifestou. E aí, nesse novo momento de gestão do Betel brasileiro aqui, né, na sede, em João Pessoa, então eu recebi o convite e Deus já me falava que me faria voltar a Betel, né? Deus me falava que me faria voltar a Betel e eu guardei aquilo no coração. Eu fui ficando com aquilo no coração e entendi que ia chegar esse momento. Quando o convite surgiu, eu entendi realmente que era a vontade de Deus. E vim, na verdade, sob o comando de Deus. A gente sempre faz isso, a vida missionária é assim, né? A gente não deixa um lugar para o outro porque não está dando certo, porque a gente está com a vida frustrada, porque as coisas não funcionaram, não. Às vezes as pessoas acham até bem louco o que a gente faz. Por que você vai deixar a vida aqui? Estabilizada, você já construiu uma vida, uma credibilidade aqui. Eu estava em Natal nessa época, né? Morava em Natal. Você já construiu credibilidade aqui, construiu. Deus que faz isso, né? A gente entende dessa forma.
Então, você hoje conta com o respeito dos seminários, das igrejas, você está com o seu nome aqui bem estabelecido. Então, por que deixar tudo isso? A vida está arrumada aqui, Natal. Por que deixar tudo isso e ir tentar o novo? Porque Deus mandou. E se Ele manda, então a gente só tem a obedecer. Chamado é isso, queridas. E a gente deixa já essa mensagem para vocês também. Porque chamada é obedecer. O que Deus espera de nós na chamada? Fidelidade, obediência. Então, Deus não espera que a gente faça coisas fantásticas, porque quem vai fazer é Ele. Né? Deus não está esperando de nós o mirabolante, o extraordinário, porque quem vai fazer é Ele. Deus só quer de nós obediência. Esse é o primeiro e o último passo da jornada ministerial. Então, se disponha a obedecer, a ser fiel a Deus. E é assim, a primeira obediência ao chamado, quando a gente diz sim, é um sim de uma vez por todas, acabou. Então a gente fecha o negócio com Deus e agora é vida de obediência para frente. As pessoas vão questionar, vão dizer, por que, Mileide, você vai abrir mão de tudo para ir para Betel, para ir se formar? Porque você vai dizer, eu estou sendo obediente à voz de Deus. Do mesmo jeito, Cristiano, você vai dizer para as suas ovelhas, mas vai haver as questões, mas por que enviar uma ovelha daqui da Argentina para João Pessoa? Porque eu estou obedecendo a voz de Deus. É melhor obedecer. E eu digo assim, a gente não vence Deus, né? Então é melhor... A gente luta, mas a gente não vence. Então é melhor ceder, dói menos, né? É melhor admitir logo, ceder... Então, estou eu aqui fazendo parte dessa equipe e com muita satisfação digo isso, porque o meu coração fica muito feliz, mesmo diante de todos os desafios que a gente tem enfrentado, esse momento de pandemia que não tem sido fácil, mas essa convicção de que Deus nos trouxe, que tem nos sustentado e nos ajudado a sustentar a barra também, né? Que não tem sido fácil, né? Que não tem sido fácil. Acho que nós já falamos, né, do nosso diferencial, já podemos isso, passar... Né? E aqui os nossos cursos de formação, né? A gente hoje oferece 3 cursos de formação teológica. A gente tem o curso de 4 anos, que ele é a teologia com ênfase. Todos os 3 cursos têm ênfase em missiologia. Como nós falamos, nós levamos muito a sério o compromisso com a missão, né? O aluno interno, na maioria das vezes, ele sempre opta pelo curso de 4 anos, né? E aí a gente tem a teologia ministerial. A diferença, ele tem 3 anos, a diferença aqui é que no ministerial você não vê as disciplinas de língua, grego, hebraico, filosofia, sociologia, disciplinas dessa natureza. E tem o básico, né? Em teologia também com ênfase em missiologia, que é uma formação mais básica mesmo. A graduação, um curso mais completo para quem tem esse chamado para o Ministério da Palavra, o Ministério do Ensino, Ministério Transcultural. Então, é o ideal, que é uma formação mais ampla. Isso. O de 3 anos, para quem sente essa direção de Deus, de um ministério mais local. Não, eu não vou exercer ministério pastoral necessariamente, eu não vou para o campo missionário, não vou ser um professor de seminário. Nesse momento, eu sinto que meu ministério vai ser mais local. Então, aí faz esse curso de 3 anos. E o básico, para quem quer ter apenas uma noção, né, dos fundamentos da teologia, das escrituras, para poder agir na igreja como um professor de escola dominical, como um dirigente de congregação e esse tipo de ministério. Então, vamos lá. E nós temos uma proposta também aqui, né? Somente o Betel de João Pessoa oferece, então, regime de internato. Aliás, o Betel, como formador de vocacionais, começou com o internato, né? Com o internato. Então, nós antes nem tinha o aluno externo, depois foi que abriu para o aluno que mora na cidade, mas o aluno tinha que vir e morar no internato. E entendendo isso como uma visão de Deus também na formação ministerial. Então, o aluno no internato, como a missionária Kézia já falou, tem uma dinâmica diferente e melhor ela mesma, que é a diretora do internato, para falar sobre isso. Né? Então, é essa formação intensa, o internato.
Você é tirado literalmente por Deus do meio comum, do contexto, e é colocado em outro contexto. Aí dentro do internato você vai conviver com diferentes crenças, valores, costumes, nacionalidades, idiomas. Aqui dentro você vai topar com tudo isso. Uma rotina intensa. O nosso internato, ele não é só alojamento, onde o aluno vem morar para poder estudar. Nós temos uma outra visão, é de internato como treinamento ministerial. Então, tudo dentro do dia a dia do internato é pensado com esse objetivo, a formação do nosso aluno. Então, aqui tem para o aluno interno, ele tem treinamento na área de música, treinamento na área de teatro, no desenvolvimento de habilidades domésticas, de formações variadas. Então, tem várias formações e treinamentos e acontecimentos que fazem parte da rotina do interno que o aluno externo não consegue, porque a dinâmica de vida dele é outra. Então, das 6 da manhã até as 22h30, o horário do aluno interno é programadinho. Horário de devocional, oração nos quartos, limpeza da casa, escala de serviço doméstico, escala de cozinha, bancas de estudo, acompanhamento de mentoria, e também lazer, porque a gente entende que a gente é inteiro, né? Nossas emoções fazem parte de nós, não tem como não tirar. Então hoje foi um dia de pula-pula, de sabão. A gente faz várias atividades com os nossos alunos. Vamos às igrejas. Domingo nós fomos para uma igreja, fomos cantar. Nosso coral tá ficando muito bacana, tá precisando de mais vozes aí, né? A gente sai com mensagens de missões pelo Brasil todo, né, levando isso para as igrejas. Então, o nosso internato não é um alojamento, onde o aluno que não mora aqui vem para morar e estudar. É muito mais do que isso. É uma formação em tempo integral. É isso que é o nosso internato. Então, nós temos um prazer muito grande de dizer que estamos entre poucos que fazem isso. E temos a graça de Deus de fazê-lo. E temos a alegria e a convicção de que essa é a direção de Deus para aqueles que Ele traz para essa casa. Aprender a viver todo o seu dia, do seu levantar ao seu deitar para a glória de Deus. Do fazer ao não fazer alguma coisa, seja ela doméstica, acadêmica, de lazer, mas fazer para a glória de Deus. Então, isso que é o nosso internato. É uma formação bem intensa mesmo, né? Porque o aluno do internato, ele dedica aquele tempo integral. E é realmente um privilégio. Bem, aí você talvez fique pensando assim, mas eu tô apaixonada pelo Bethel. Eu quero ir para Bethel, né, Milady? E Cristiane deve estar pensando assim, eu quero enviar minhas ovelhas para Bethel. Quem eu vou mandar? Cristiane já tá com o nome na cabeça. Ela tá com o nome aí na cabeça, dizendo, vai ser fulano. Mas, poxa, deve custar muito caro. De onde vão vir os recursos, né? Essa é a pergunta também que não quer calar. Então, agora nós vamos trabalhar uma segunda parte no nosso workshop, né? Primeiro apresentar o que é a casa, quem nós somos. E agora, na verdade, mostrar como você pode fazer para vir. Tá? Agora nós já mostramos aí tudo que é Bethel e agora como vir estudar conosco, né? Primeiro por que vir estudar conosco, agora como vir. Então a gente vai trabalhar com vocês agora, inclusive toda essa aula aqui, esse workshop vai estar disponibilizado também a gravação. E teve alguns candidatos que falaram que não podiam estar, mas vão assistir a gravação. Né? Então a gente vai disponibilizar, depois você vai poder rever e a gente vai te mostrar agora nessa segunda parte como então construir um projeto para ir em busca de mantenedores. A gente precisa orar, mas a gente também precisa se mobilizar. É necessário oração
e ação, né? Lutero dizia: ore como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. Então, Deus também muitas vezes usa e conta com a nossa colaboração e a nossa cooperação. Pensando nisso, nós montamos então um projeto que você vai construir. Nós vamos explicar como vai ser, como é a construção do projeto. Eu vou colocar o modelo lá no grupo. Você vai construir o seu projeto a partir das informações que nós iremos fornecer. Você vai nos enviar, porque nós vamos dar, na verdade, momentos de mentoria para você. Vamos estar fazendo esse contato particular para dar todo esse apoio aí ao projeto. Então, a gente vai colocar aqui quais são os quesitos, né, que precisam estar no seu projeto, o que você precisa colocar lá, o que você precisa estabelecer e como você deve fazer para ir em busca de recursos e compartilhar tudo isso, né? Então, a primeira coisa, eu vou começar falando sobre a primeira, é falar sobre a sua vocação, né, missionária Kézia? É o ponto onde quem é você, o que é que você quer, o que é que você está buscando da vida, né? Então, você precisa apresentar no seu projeto sua experiência de chamada e colocar, na verdade, um pouquinho daquilo que Deus já falou ao seu coração. O que tem acontecido com você? Talvez você diga, mas eu não tenho tantas experiências. Mas se tem alguma coisa, coloca lá. Se você entende o que Deus já está fazendo com você, mexendo com o seu coração, lhe inquietando, né? Se Deus já tem falado, que tem propósitos com a sua vida, então coloca no seu projeto, compartilha. Não precisa ser um testemunho muito longo, né? Não precisa ser muita coisa, mas compartilha, porque em primeiro lugar, as pessoas elas querem lhe conhecer, saber quem você é, saber por que você está indo para o seminário teológico, por que ela deve investir em você, né? Porque alguém investiria em você. Então, nessa apresentação, você está dizendo assim: aqui está a proposta, aqui sou eu, então esse é o motivo pelo qual você vai investir em mim. E é claro, quando eu falo investir, eu falo no bom sentido, porque aquele que manda você para o seminário, ele é um parceiro da obra de Deus, né? Ele é um parceiro da obra de Deus, mas ele precisa acreditar no seu chamado, que você de fato tem uma vocação, que de fato Deus te chamou para a sagrada vocação. E eu lembro, missionária Kézia, que eu nunca esqueço de uma colocação de uma vez de uma irmã, quando ela me viu pregando, e ela me manteve aqui 4 anos, ela foi uma das minhas mantenedoras. E ela olhou, e ela depois me procurou, depois da mensagem, disse assim: valeu a pena investir em você. O alívio. Gente, da pessoa se tivesse sido o contrário. E eu fiquei muito feliz com aquela fala dela, quando ela disse: valeu muito a pena ter investido em você. E eu sempre tive essa responsabilidade comigo. Tem pessoas investindo em mim. Tem pessoas acreditando na minha chamada, né? E eu sempre fazia questão de todo semestre escrever uma cartinha para os meus mantenedores, dizendo como tinha sido a minha vida, o meu semestre, informando um pouco a eles sobre a minha rotina. Mas o que era mais maravilhoso, e hoje o que é também maravilhoso, é eles presenciarem o quanto eu estou no ministério aí atuando, e eu fico feliz quando eles me veem e ainda sentem satisfação por terem investido na minha vida. Glória a Deus por isso. Então é muito importante você saber se colocar e dizer, olha, e como a missionária Gilmara disse, não precisa você pensar numa coisa mirabolante. Uhum. Quando eu fui dar o testemunho aqui no Betel, quando eu cheguei como aluna, Dona Lídia fazia todo mundo dar testemunho lá na capela, lotada. A capela cabia mais de 2.000 pessoas. Aquele lugar lotado, e um por um subia. Ela passava uma semana ouvindo todo mundo, dando testemunho. Eu fiquei apavorada, porque eu disse assim, o que eu vou contar? Eu queria uma história mirabolante, assim, mirabolante, né? E eu não achava que a minha história era assim, porque eu filha de pastor, nunca fiz nada demais, né? Eu achava que eu não tinha uma história grande para contar. Então, eu contei, então eu decidi, enquanto não chegava a minha vez, a contar na minha cabeça a verdade. Então eu disse, bom, eu ouvi uma propaganda na televisão e aquilo me chamou a atenção
e ouvi uma voz falando dentro do meu coração que eu devia vir para esse lugar. E aí eu não sabia onde era. Eu ganhei uma revista, era uma revista que o Bethel publicava, chamada Raio de Luz. Aí eu disse, eu ganhei essa revista tinha um endereço, eu escrevi para cá, me aceitaram, meu pai não deixou, depois meu pai deixou e tal. Era muito assim meu testemunho, porque eu não tinha conhecimento do que era, mas era a verdade que eu tinha naquele momento. E naquela hora a dona Lídia se levantou e ela falou isso assim, que ela estava vendo diante dela uma das pessoas que Deus ia usar para dar continuidade a essa obra. Eu não entendi nada. Se eu já não estava entendendo, naquela hora foi que eu não entendi mesmo, né? Eu falei assim, sei lá, eu não entendi mesmo, nada. Eu era muito nova, gente. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Era avoadinha. Então, você precisa saber que o Senhor te escolheu. O que está te motivando? Onde é que você está agora? Dentro da tua existência, em que ponto você está? Que você está sentindo essa direção? Você já está como a Cristiane, está no campo missionário. Por que você está aí? Apresente esse trabalho. O que você está fazendo nesse lugar? Por que você saiu do seu país para estar aí? Qual é o seu trabalho? E aí, junto disso, dessa breve apresentação, e treine mesmo. Você vai fazer isso por escrito, isso é muito importante, para que você divulgue a outras pessoas. E é importante também você saber contar isso em breves palavras. Sim. Quem sou eu? O que eu estou querendo nesse momento? Tá? E aí vem o objetivo. Bom, como você dizer, bom, eu tenho uma vocação. Eu sinto nesse momento a direção de Deus ministerial na minha vida, ainda que você não saiba qual é, mas eu sinto essa direção de Deus para o ministério. Então, eu preciso buscar uma formação teológica. Por que eu vou buscar uma formação teológica? Esse ponto do seu projeto chama-se objetivo. Qual é o teu objetivo dentro dessa formação? Não, eu quero buscar... imagina você dizendo que quer ser professora. E aí diz assim, por que você está fazendo pedagogia? Para que você está fazendo pedagogia? Porque eu quero ser professora. Eu quero trabalhar com educação. Então, eu preciso fazer um curso de pedagogia. Você vai para um seminário. Por quê? Quando você for escrever o objetivo, pense que você está dando essa resposta ao seu ouvinte, ao seu interlocutor, aquele futuro mantenedor que está perguntando, por que você não vai fazer uma faculdade, outra? Por que você vai fazer um curso de teologia? Você vai linkar esse objetivo à sua vocação. Eu tenho um chamado ministerial e a formação adequada para o exercício do ministério é a formação teológica. Então, eu preciso estar no seminário buscando essa formação. E aí, respondeu esse objetivo, agora você vai com outro tópico. Faça por tópico mesmo, tá? Vocação, aí vem agora o objetivo, por que eu preciso de uma formação teológica. No caso, você vai buscar uma formação teológica de tempo integral. Por que eu vou para o internato? Por que eu quero ir para o internato? Porque eu sinto a direção de Deus de buscar uma formação teológica de tempo integral. Por isso eu estou escolhendo esse modelo. Por que você vai servir na Argentina? O que você vai fazer lá? Qual é o teu objetivo? Eu estou abrindo uma classe de crianças na Argentina. Por que, Cristiane? Que você quer me dizer que eu devo contribuir com o teu projeto? Para que você vai abrir uma classe de crianças na Argentina? Então, você precisa saber dizer. Então, vamos lá. Você, então, entendeu essa questão da vocação? Mileide, está entendendo direitinho todo mundo aí, né? Então, escreve um pouco sobre sua vocação. Tente não passar de uma página. Tente ser breve.
para as pessoas poderem ler. Hoje em dia é muito importante saber fazer essa síntese. Então, o objetivo, por que eu quero. Então, minha vocação, eu tenho um chamado e eu preciso me preparar para desenvolver esse chamado. Por que você precisa desse tipo de formação? Não, eu preciso disso porque para o exercício do ministério é importante, é necessária a formação teológica e entendo que Deus me chamou para uma formação assim, 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 assim. Quando? Quanto tempo? Se eu vou passar o resto da minha vida te sustentando, aí é a hora que você vai colocar a duração do seu curso. Olha, o meu ideal é estar no seminário no período tal. Então vamos dizer que Mileide vem agora, em agosto. Aí ela disse, olha, eu vou estar no Betel Brasileiro, no internato, de agosto, do dia 29 de julho de 2021 até dezembro de 2021, 22, 23, 24, 25, né? Sim. Dezembro de 2025. Então, esse é o período em que eu vou precisar desse suporte, né, desses parceiros na minha formação. Isso, é bom apresentar isso, né, para que o mantenedor ele tenha noção de quanto tempo, né, ele vai estar contribuindo. E aí também falar sobre os recursos, né? Você precisa então de 2 tipos de recursos, apresentar isso no seu projeto. Os recursos humanos, né, procurar uma rede de intercessores, pessoas que queiram. Porque pessoas podem contribuir financeiramente, mas elas podem contribuir de outra maneira. E deve ser valorizado. E deve ser Aquele valorizado. irmão chegar para você e dizer assim, eu vou orar por você. Pegue o nome dele, pegue o WhatsApp, isso. Porque às vezes você, tá, obrigada. Se a pessoa estivesse dizendo assim, eu vou te dar uma oferta. Aí já pega o telefone. E mantenha-o informado também, né? Todos esses parceiros são importantes. Sim. O seu mantenedor de oração é igualmente seu parceiro como o Sim. mantenedor financeiro. Deve ser respeitado. É um recurso que Deus vai levantar para você. Sim. Pessoas que intercedam por você, né? Nos recursos humanos você tem a questão também do apoio, pessoas que te apoiem, que te motivem, né? Pessoas, na medida em que você compartilhar a sua chamada, essas pessoas elas vão também se mobilizando e se voluntariando, né? Então, às vezes elas dizem, não, eu quero ficar como seu mantenedor de oração, quero estar intercedendo, conte comigo, conte com o meu apoio, né? Aquela pessoa, às vezes, que traz uma palavra para você num tempo oportuno. Como é bom, às vezes, você estar aqui, você receber. E hoje é muito mais fácil, porque tem o WhatsApp, né? Antes a gente ficava naquela expectativa para receber uma cartinha. Nossa, quando o correio chegava aqui. E hoje não, hoje é mais fácil. Então, você se comunicar com os seus mantenedores, seus intercessores, as pessoas que se importam com a sua chamada, pelos canais de comunicação que a gente tem hoje, né? Que são muito fáceis de serem acessados. E aí a gente também tem o recurso material, né? Aqui no recurso material, nos recursos materiais, melhor dizendo, você precisa então estabelecer quanto você vai precisar para a mensalidade do ensino. Né? Então aqui, se você for aluno interno, você precisa do valor da mensalidade do ensino, que é do acadêmico e do internato, né? Juntando tudo hoje, aí faz um pacote, e a gente vai falar sobre isso também, e também apresentar uma proposta de como você pode, né, que foi a minha experiência também, né, conseguir esse montante, não de uma vez só, né, mas através de vários parceiros, de várias pessoas, né? E aí botar também o material acadêmico, né? E juntar tudo isso e pensar no total que você vai precisar. Então, você colocando esse total, você vai apresentar o seu projeto com isso também. É interessante o material acadêmico, por quê? Porque você vai precisar também de livros, de comprar apostilas, né? Então, às vezes, por exemplo, alguém se levanta para ser mantenedor de livros. A gente tem alunos aqui com esse tipo de testemunho. Né, pessoas que se disponibilizam a manter o aluno
com material acadêmico. Então, qual é a minha missão? É compartilhar, compartilha, porque quem que vai saber que você está precisando de livro, de valores para a mensalidade do ensino? Eu fiz isso e olha, eu nem tinha tido esse workshop, né? Abriu a boca e contou. Comecei a compartilhar minha chamada e foi assim que Deus foi levantando pessoas. E eu lembro que foi a minha irmã mais velha, que falou isso. Vai algumas pessoas, compartilhe a sua chamada. E foi através disso que as coisas aconteceram. Tem gente que acha assim, não, você não tem que falar não. Eu, pelo menos, tive essa formação. Não tem que falar. Porque Deus é quem vai prover. É Deus que provê, sim. Mas a Bíblia não manda a gente compartilhar as nossas necessidades uns com os outros? Então, como que alguém vai saber que eu preciso de ajuda? Eu preciso contar. Agora eu preciso saber contar de uma maneira coerente, sem abuso, porque a pessoa que vai ser teu mantenedor, ele precisa sentir essa segurança também em você. Né? Não fique apenas vendo, eu vou compartilhar com pessoas que eu sei que têm dinheiro. Lembre-se, o dono do ouro e da prata é o teu Deus, aquele que está te chamando. Não selecione pessoas pelo que você acha que elas têm. Deus não está contando com o que você tem, nem com o que os outros têm. Deus está chamando você para obedecê-lo. Igualmente, Deus vai chamar outros para obedecer, para ser teu intercessor, para ser teu mantenedor. É igualmente um chamado para obedecer ao Senhor. Sim. Tá? Então, simplesmente compartilhe, e compartilhe com fé, dizendo, Senhor, eu vou contar. Eu vou contar o que o Senhor está fazendo da minha vida. Eu vou contar o desafio que eu estou recebendo do Senhor, e o Senhor vai levantar. A semana, acho que tem umas 3 semanas, uma amiga minha, que é lá do Rio de Janeiro, ela e o esposo se apresentaram na agência missionária da denominação dela como candidatos ao campo missionário. E ela disse, olha, diga ao pastor Rui, né, que é o meu esposo, que eu vou, o mesmo videozinho que ele me ensinou a fazer, eu vou usar, porque eles precisavam ir fazer um projeto na Bolívia e eles precisavam de R$8.000. E eu falei, ai Jesus, vai orar, mulher, divulga, faz o projeto. Ela fez a imagenzinha, mandou, a gente ajudou a distribuir. No final da semana, ela disse, pode parar de divulgar. Deus já levantou. Glória a Deus. Eu estou com dinheiro para ir para a Bolívia e para me manter lá. Então, isso é saber comunicar aquilo que você está pensando de uma maneira firme, de uma maneira segura e em oração. O tempo todo, pedindo essa sabedoria do Senhor. E aí vem, escrever o projeto, eu faço o que com ele? Boto na gaveta? Eu só vou colocar no meu status, lá no meu perfil do WhatsApp, eu vou colocar lá, isso também são ações. Mas se não houver uma interação com você, diretamente de você, partindo de você, além do só escrever e divulgar, não vai surtir tanto efeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever em oração. Se permitindo pensar. Pensando você, pensando sua vida, pensando os desafios que Deus tem para você. E aí você vai escrevendo e vai colocando seu coração ali. Orando, escreveu agora, Senhor, abençoa. Põe tua bênção sobre esse meu projeto e faz com que as pessoas que ouvirem, as pessoas que lerem, sejam sensibilizadas. Quando você for colocar seu projeto na internet, seja por que veículo for, seja WhatsApp, seja Instagram, Facebook, seja qual for, faça isso em oração. E eu tenho essa experiência de, às vezes a gente bota a divulgação do curso na internet e bota a placa, como eu, lá no Rio. Quantas vezes eu fui para a calçada do seminário e levantei mesmo a mão na direção lá da placa e orava pela placa. Falei, Senhor, o vocacionado que passar nessa rua, chame a atenção dele para ver essa placa. Fala, Senhor, o vocacionado que estiver na internet, chama a atenção dele. E quantas vezes chegavam pessoas no seminário dizendo, olha, eu vinha no ônibus e foi tão forte a fala do Espírito Santo, mandando eu olhar para
para esse lado e eu vi a placa e o Senhor disse, eu quero você nesse lugar. Resposta de oração. Então faça isso em oração. Senhor, levanta, Pai, faz essa minha voz, faz esse meu testemunho, faz esse meu projeto chegar nas pessoas que o Senhor quer, naquelas pessoas que o Senhor vai usar. Entenda que são pessoas que Deus vai levantar. Deus está te levantando como um candidato ao sagrado ministério e Deus vai levantar parceiros. Você vai pedir. Nós estamos orando por você, para Deus confirmar o chamado na tua vida. E você vai orar, Senhor, levanta os parceiros para o meu chamado. As pessoas que vão estar comigo nessa jornada. E não se limite, porque assim, eu não consegui R$2.000. Não estabeleça alvos mirabolantes. Seja honesto, modesto, desde da busca dos seus recursos, aprenda a viver de uma forma modesta e moderada, porque isso é um grande desafio e é um requisito daqueles que se entregam para o ministério. Ministério não é lugar de esbanjamento, é lugar de aprender a estar contente com aquilo que o Senhor manda. Então, quando você estiver projetando, seja honesto com isso, coloque diante do Senhor e em oração, crendo que Deus vai levantar. O que mais, missionária Gilmara, tem que fazer? E aí, prepara a sua apresentação. Depois que você fizer todo o seu projeto, você pega todas aquelas informações e você pode preparar a sua apresentação digital. Então, você pode preparar um slide com aquelas informações e tipo, você pode, inclusive, pedir oportunidade ou indo para uma igreja, né? Até na sua própria igreja mesmo. Você passar ali o seu material e compartilhar com as pessoas da igreja a sua chamada e o seu projeto. E ali Deus vai fazendo a obra. Outra forma é você fazer uma carta com base em todas essas informações, né? Então você pega lá todo o seu projeto e faz uma carta e compartilha com pessoas, compartilha com amigos, compartilha com a família, compartilha com os irmãos da igreja, né? Então vai compartilhando. Coloca uma foto, né? Coloca uma foto. A gente vai botar lá o modelo no grupo. Gente, olha, né? cuidado com a foto que você vai colocar para se apresentar. Lembre-se, você está se apresentando. Você está dizendo que tem um chamado para o ministério. Aí você põe lá com, sei lá, fazendo bico, fazendo caras e bocas. Não sei, não é uma foto de perfil de internet, não é uma brincadeira onde você vai... você está fazendo um trabalho mais formal. Imagina um currículo. Quando você monta o teu currículo para apresentar nas empresas, para buscar emprego, você não coloca você vestido de qualquer jeito, né? Você fazendo caras e bocas, fazendo gesto, fazendo não sei o quê, com exagero de maquiagem. Você precisa aprender, se é moça, se é rapaz, a ser ponderado. Uma roupa, um esporte fino, uma foto que represente realmente aquela pessoa que está buscando essa formação, que quer engajar nesse tipo de carreira, tá certo? Então, imagina, você está dizendo, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um dirigente de igreja, um pregador do evangelho, e a pessoa olha para sua foto e diz assim, o quê? Eu não vou gastar dinheiro com isso não, né? Então uma foto que por si também já te apresente, já mostra, também não precisa ser uma foto com a Bíblia na mão. Na minha época de moça, né, de menina, tinha uns discos, acho que quem tem aí em casa vai lembrar, aqueles LPs, aí tinha aqueles cantores com a Bíblia na mão e a outra assim. Não precisa ser uma foto assim também não, né? Uma aparência de piedade. É uma foto sua, uma foto que fale sobre você, que mostre quem é você, né? Pode sorrir e tal. Seja o mais natural e verdadeiro possível, porque é você que está ali. Coloca uma fotinha, tá bom? E faça uma coisa bem apresentável, para que você possa mandar para as pessoas, colocar nas suas redes sociais. Então, sem faltar esses detalhes. Quem é você, o que você quer, por que você quer, inclusive colocando Pix, né? Você já pode colocar o Pix, né? Que é até mais fácil, a né? conta, o nome do seminário, olha, eu estou querendo ir, eu sou candidato ao seminário e tal, se apresente. Se você for fazer um vídeo,
né? Você pode mostrar a sua rotina, um pouco do que você faz, a sua igreja. Você pode, se você for fazer um vídeo, você pode pedir uma palavra do seu pastor falando sobre você, ou um amigo que possa te apresentar, falar da tua vocação. Olha, eu conheço fulano de tal e estou aqui para dar esse apoio. Se você faz algum trabalho na igreja, você pode apresentar, porque isso dá respaldo também. Quer dizer, olha, vocês me conhecem, eu estou aqui, eu tenho trabalhado e agora chegou a hora de Deus me tirar daqui e me levar para um outro lugar, para um momento de um treinamento agora especial. Então, essa hora é a hora que você se apresenta, né? E diz às pessoas quem é você e por que você está indo da maneira mais agradável possível dentro do projeto, do que você vai mostrar para as pessoas. E aí faça uma lista de contatos, né? Você precisa saber com quem você vai compartilhar, né? Então coloca lá as pessoas que seus amigos, família, né? Então pessoas da igreja, os irmãos da igreja que você às vezes tem mais afinidade, ou às vezes pessoas que você não tem afinidade, mas você pensa que ele pode compartilhar com você, ou até o próprio Deus vai direcionando, né? Essas pessoas, vai trazendo ao nosso coração essas pessoas. Eu lembro assim que pessoas que foram meus mantenedores por 4 anos, eu não as conhecia. Tive muitos casos de pessoas assim, que não conhecia e foram me conhecendo durante a jornada, né? Durante a minha formação, hoje me conhecem, claro, mas naquele momento investiram em mim, eu acho que por ordem de Deus mesmo, porque Deus mandou, Deus direcionou e investiram. Mas é muito bom quando a gente faz essa lista de contatos e a gente já procura saber com quem a gente vai contar ali. Entrar em contato com essas pessoas, saber quem são essas pessoas, para que você possa compartilhar o seu projeto com essas pessoas. Então, fazer uma lista de contatos, né, de pessoas que moram na sua cidade, pessoas que não moram, porque hoje o mundo está aberto, né? Então não tem fronteiras. Com a internet a gente vive num mundo sem fronteiras, sem limites. Deus pode levantar do outro lado do mundo. Eu tive um mantenedor do Japão, né? Então assim, que não me conhecia, e eu também não conheço esse casal, conheço a filha do casal que foi seminarista aqui, mas Deus levantou esse casal. Então pode ser do outro lado do mundo, pessoas que você conhece em outros estados. Faça uma lista desse pessoal e quando o seu projeto estiver pronto, compartilha com esse pessoal, né? E antes, um conselho que a gente vai dar para vocês, antes de você sair dizendo a todo mundo, vá apresentar o seu projeto ao seu pastor. Sim. A liderança da sua igreja. Se você está tendo um chamado ministerial, aonde é que esse chamado vai ser reconhecido? Na igreja. Quem é que vai te recomendar ao seminário? É o pastor. Você precisa disso. Então, imagina se o pastor chega e sabe, todo mundo está sabendo menos ele. Todo mundo está sabendo menos a liderança da sua igreja. E aí cada um sabe o modelo que tem de igreja. Tem igreja que quem decide é o conselho da igreja, como nos modelos das igrejas presbiterianas. Então você deve levar isso ao pastor, para ser levado ao conselho da igreja, para você se apresentar, para você primeiro fazer essa apresentação lá. Tem igreja que é uma liderança mais episcopal, tem que ser realmente com o pastor. Tem igreja que é congregacional, o governo é congregacional, são os batistas, a própria igreja congregacional. Você vai ser levada para falar à igreja. De qualquer forma, o primeiro passo é falar com a liderança da igreja. Sim. Dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho esse chamado de Deus, eu estou sentindo que é a hora de eu ir para o seminário, eu escrevi esse projeto e eu queria, assim, receber o apoio do pastor, como é que a igreja vai me encaminhar, se eu tenho permissão para buscar esse apoio dentro da igreja e fora da igreja, os meus mantenedores. Aí sim, o pastor dizendo, olha, beleza, nós estamos contigo, nós vamos te apoiar, mas a gente não pode sustentar. Você não vai sair dali dizendo, nossa, como que a igreja não tem visão? A igreja não vai me dar nada. Não, você não vai falar mal da igreja. Você vai dizer, que bom que a igreja me deu apoio. A liderança me deu carta aberta. Valorize isso.
E aí você pode sentar com os jovens da igreja. Vão tomar um sorvete, vão comer um bolo, faz uma reunião na sua casa e aí compartilha. Fala, gente, olha só, eu tenho algo muito bacana para compartilhar com vocês. Deus me chamou para o ministério, eu estou tomando a decisão de ir para o seminário. Eu vou para esse lugar, mostra foto, mostra vídeo, eu vou para aqui, eu sei que é porque que eu vou e eu preciso de ajuda. Eu queria que vocês me ajudassem a divulgar esse sonho, porque eu preciso de tanto para me manter lá. E quem sabe a galera da tua igreja, os jovens, seja quem é, as senhoras, vão se juntar e vão ter ideias. Olha, do meu terceiro e o meu quarto ano, aí uma igreja que não me conhecia, soube do meu testemunho e passou a me manter. Os jovens vendiam latinha. Eles iam para as praias do Rio de Janeiro, foi a igreja do Rio de Janeiro. Juntava latinha, vendia, passava o mês todo juntando latinha, terminava o mês, eles vendiam aquilo e mandavam o dinheiro para cá, direto para a tesouraria do Betel. Então são ações que a gente precisa aprender a valorizar. E me formei, não foi porque Deus não usou um ricaço que eu não me formei, não. Deus usou o amor desse pessoal, de pessoas muito generosas que acreditaram que eu tinha um chamado de Deus e que valia a pena investir na minha vida. Então, apresente isso ao seu pastor e aí comece, abra a boca e vai falar, vai contar para o povo. E o céu é o limite. E aí, depois que o pastor foi informado, né, eu lembro que eu fiz isso com o meu pastor. Eu sentei com o pastor e compartilhei com ele. E aí, depois, você vai compartilhar com outras pessoas. Então, você precisa da bênção pastoral, né? Da bênção da sua igreja. Depois, compartilha com a família, compartilha com a igreja. Se possível, pede para o pastor uma oportunidade para compartilhar o seu chamado em público, tipo no culto de missões. Né? Como, por exemplo, aí nesse caso, né, que o próprio Barbosa, o teu pai, é o pastor, né, Mileide? Então, pede para ele um momento para compartilhar o seu chamado com a igreja, faz lá, faz o seu projeto, depois que o seu projeto é feito, compartilha com ele, compartilha com a sua mãe, né, os outros alunos que vão ouvir essa gravação também, os candidatos, melhor dizendo. Então, pede um momento para o pastor, para compartilhar na igreja, no culto de missões, aquela oportunidade de compartilhar a sua vocação. Então, você faz lá seu material de slide e compartilha todo o seu projeto com a igreja. Compartilha nas redes sociais, né? Se for possível, faz um cartazinho resumido com Bem todas resumido. essas informações e compartilha a sua chamada com os amigos também. Então, é necessário compartilhar, divulgar, porque é assim que as pessoas elas vão sendo instrumento de Deus também na sua vida. E manda para nós, para a gente saber que você está nessa batalha. Sim. Porque às vezes a pessoa pode ligar para cá dizendo que quer manter um aluno. Sim. Então a gente vai estar assim, opa, nós estamos aqui com 3, 4, com 5 projetos, pessoas querendo mantenedores para virem estudar, a gente já sabe para onde encaminhar. Sim. Então manda para nós também, para nós podermos Isso sermos mesmo. teus parceiros. Os colegas que estão aqui já vão começar a orar também por você e divulgar. Isso mesmo, acontece muitas vezes de pessoas ligarem para essa casa e resolverem manter um aluno, né? Nós não trabalhamos com bolsa, mas nós temos parceiros. Então, o seu projeto estando conosco, nós vamos estar arquivando esses projetos conosco, nós vamos estar com esses projetos aqui e a gente vai, então, estar encaminhando o seu projeto, né, para o mantenedor que aparecer. Então, por isso a importância. E lembrando que você não está sozinho, nós somos os seus parceiros. Sim. Nesse momento. Nós né? vamos Então, divulgar nas nossas conte. redes sociais, colocar Isso no nosso mesmo. site. Os alunos, os outros colegas, Sim. fica todo mundo, eles perguntam, Sim. cadê missionária, quem são os candidatos? Porque eles começam a divulgar Sim. também os outros. Então você vai fazer uma rede quase que infinita de pessoas apoiando, acreditando e desejando ver você alcançar esse objetivo. Então aqui eu coloquei mais ou menos só um exemplo a respeito dos nossos valores. Eu coloquei só o acadêmico,
né? O nosso acadêmico hoje, que é o ensino, o valor do ensino, né? Custa, o aluno pagando em dia, R$ 295. E internato mais a academia, o aluno vai estar aí com o valor de 775. Isso para esse momento. Mas aí você tem que somar isso daqui, as suas necessidades pessoais, né? Então você fecha um valor. Esse valor aqui ele é mais exemplificativo, para mostrar para você como é que você pode mais ou menos fazer. Você pode, por exemplo, colocar lá até no seu projeto que você vai precisar de 6 pessoas com um valor X, de 10 pessoas com um valor de R$ 30, né? Você faz essa... Porque às vezes uma pessoa não vai poder te ajudar com R$ 50, mas vai ajudar com R$ 30. Eu tive mantenedores que foi os 4 anos me mantendo com R$ 10, com R$ 15, mas eram fiéis. Eram fiéis, né? Claro, tá com 20 anos que eu vim para Betel, né? Então a pessoa contribuindo com R$ 30 para a sua mensalidade, você tem parceiros fiéis. Verdade. Né? Com 30, com R$ 50, você tem parceiros fiéis, pessoas que se comprometam, isso aí não vai fazer falta para ele, pelo contrário, né? Então, assim, pensa nisso. Aqui é apenas um exemplo, uma estratégia. Então, se esse valor ele fica um valor alto, mas quando você distribui, fica mais leve. Exatamente. E a gente tem alunos assim aqui hoje. Tem uma aluna que ela está aqui, que eu compartilhei com ela. Ela não teve esse workshop, né? Esse workshop para a gente é inaugural. O workshop foi dado assim, no vidro do atendimento, plena pandemia. No particular mesmo. Então eu sentei com ela e com os responsáveis por ela que vieram conhecer o seminário. E eu disse justamente isso, né? Eles falaram, mas a gente não tem esse valor, é muito alto. Eu disse, ninguém tem. Mas a obra de Deus é feita com os recursos de Deus. É Deus que levanta recursos para a sua obra. Então faz o seguinte, pensa em algumas pessoas. Faz uma lista de pessoas. Pessoas que poderiam contribuir com 50, com R$ 30. Em praticamente uma semana. Esse tio da aluna ligou e disse assim, já consegui os mantenedores. E conseguiu mais, porque ela ganhou outras pessoas que souberam da chamada dela. Na verdade, ele conseguiu mais do que aquilo que ele tinha se proposto a arrecadar. Uma pessoa deu de presente a ela, acho que 4 meses. Foi. Pagou direto 4 meses, adiantado. Né? Então isso foi uma bênção. Compartilhar, é realmente fazer isso. Mesmo. E essa é uma das estratégias. E a gente vai finalizando por aqui. Aqui são os nossos contatos para falar conosco, né? Muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento. Isso é muito bom. Não deixe de fazer contato conosco. Fale do seu desejo, mostre, compartilhe conosco o seu sonho, a sua vocação, porque nós queremos te acompanhar desde já. Isso. Tá? É muito mais do que um interesse de ter aluno. Acredite nisso. É um interesse em você, que você não fique de fora deste tempo necessário de preparo para a sua vida. Receba o nosso carinho, receba a nossa oferta de parceria. Queremos desde já ser parceiro da grande obra que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Isso mesmo. Então, obrigado por estar conosco até agora. Que Deus abençoe e continuaremos orando, né? Até ver você aqui nessa casa. Estaremos perseverando. Amém. Então, boa noite. Você vai poder rever esse vídeo e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente vai ficar dando suporte, tá bom? Então, tenta lá já colocar em prática e escrever as primeiras linhas do projeto. E lá no grupo... É um grupo de apoio, isso. Você vai ter oportunidade, tudo isso estará no grupo. Isso mesmo. E você vai poder tirar suas dúvidas e estamos preparando uma aula, sim, né, experimental. Não é porque é experimental que não vai ser pouquinho coisa, não. Sim. Vai ser uma aula com um professor de verdade, conteúdo de verdade, para todos vocês que desejarem conhecer um pouco mais do que se faz dentro do seminário.
Isso mesmo. Tá bom? Dia 20 é a nossa aula experimental. Ela vai ser totalmente online. Então, esteja conosco também nessa aula experimental. Divulga para todo mundo e vem assistir uma aula de verdade, com conteúdo de verdade, muito bom para valer. Já Tá para bom? degustar aí, né? Aula de degustação. Sentir um pouquinho do gostinho do que é Betel brasileiro. Tá bom? Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, Milene.